Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a capinha da caixa acoplada do nosso jogo de banheiro Vende-Vende. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Olha só que linda que ficou. Ela é bem simples de fazer, bem fácil, econômica. Eu vou passar as medidas para vocês. Eu tô fazendo para uma caixa com a medida de esta parte aqui, o comprimento desta parte tem 44 centímetros. Medindo daqui para cá tem 17 centímetros. E o comprimento dela daqui até aqui embaixo tem 38 centímetros. Então, vamos dar início à nossa aula. A seguir eu vou passar a lista de materiais para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? E para fazer esse jogo completo, nós vamos precisar de 2 unidades do barbante número 6, na cor magenta. Uma unidade do barbante cru número 6. Esses barbantes, esses 3 aqui, eles têm 610 metros de comprimento. Vamos precisar dessas 2 linhas para fazer os nossos squares, tesoura para arrematar e essa agulha é a 3,5. Se vocês quiserem usar a número 3, também dá certo. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, gente, vamos dar início à nossa aula, mas antes deixa eu falar para vocês que eu esqueci de falar. Nós vamos precisar de 2 squares. E esses squares eu tenho disponível aqui no canal nas outras peças do nosso jogo. Então, se vocês não achar, vocês deixem aí nos comentários que eu mando o link para vocês. Eu fiz esses squares no tapete da pia, no tapete da tampa do vaso e no tapete encaixe do vaso. Eu fiz todos eles começando por esses squares, então já tem disponível aqui no canal. E nós vamos precisar também desta argolinha em acrílico. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Eu peguei aqui o meu fio mesclado e vou amarrar ele aqui dentro da minha argolinha. Vou dar um nó aqui. E agora, aqui dentro da minha argolinha, eu vou fazer aqui 48 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que eu deixo esse fio virado pro lado de cá, para já ir arrematando ele. Vou escondendo ele para depois arrematar e ficar um acabamento perfeito. Então, aqui eu já fiz 6 pontos baixos. Então, eu vou completar aqui até ficar com 48, e depois, quando chegar aqui no início, eu volto para fechar com vocês. É importante vocês deixar esses pontos baixos bem afolgadinho, porque depois vai ficar mais fácil para nós fazer a carreira anterior. Então, eu vou completar aqui e volto com vocês para fechar. Eu completei aqui toda a minha volta, fiz os meus 48 pontos baixos. Agora, quando chegar aqui no início, eu venho nesse primeiro ponto baixo que eu subi aqui no início e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos fazer com o nosso fio verde mesclado. Então, eu peguei aqui o meu fio verde e prendi ele aqui com um nó no mesmo lugar aonde eu arrematei o meu fio roxo. Então, aqui eu dei apenas um nozinho com o fio verde. Aí, eu vou vir aqui e vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir no próximo ponto baixo de base e vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto baixo de base, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação
Pulo um ponto baixo aqui de base, venho para o próximo e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto baixo de base, faço um ponto alto. E no próximo ponto baixo de base, faço um ponto alto. Então, está ficando assim. Aqui eu fiz um bloquinho de 3 pontos alto. E aqui também, um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto baixo de base, venho para o próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto baixo de base, faço um ponto alto. No próximo ponto baixo de base, faço um ponto alto. Então, essa carreira vai ficar assim, bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha de separação e pulando um ponto baixo aqui de base. Então, eu vou completar aqui por toda a minha volta, e quando chegar aqui no início, volto para fechar com vocês. Esta carreira tem que ficar com o total de 12 bloquinhos de 3 pontos alto. Então, eu vou completar aqui, adiantar aqui o meu e já volto com vocês. Então, completei aqui, já fiz aqui os meus 12 bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando chegar aqui no início, eu faço uma correntinha e vou vir aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos começar a fazer com barbante cru. Puxo a minha agulha e agora nós vamos começar a fazer com o barbante cru a próxima carreira. Então, eu vou prender aqui o meu fio cru em qualquer um dos meus espacinhos. Vou prender com um nó. E agora, nós vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do meu espaço. 1 e 2. Contando com as 3 correntinhas que eu subi aqui no início, fico com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo espacinho de base e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do meu espacinho. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho no meu próximo espacinho de base e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, opa, peraí. 2 e 3. Faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo espacinho e vou fazer mais um leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Então, gente, essa carreira vai ficar assim. Aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui também eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer um leque, depois eu vou fazer mais 2 bloquinhos de 3 pontos altos nesse espacinho e nesse espacinho. Vou fazer um leque e aqui 3 pontos altos e aqui 3 pontos altos. Eu tenho que ficar com o total de 4 leques, um em cada ponta. Eu vou completar aqui, vou dar uma adiantada no meu, quando chegar aqui no início, para fechar, eu volto com vocês. Completei aqui e está ficando assim. Então, aqui eu fiz um leque
e 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Um leque e 2 bloquinhos de 3 pontos altos, um leque, 2 bloquinhos de 3 pontos altos, um leque e 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu faço uma correntinha, venho aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio, porque agora nós vamos começar a fazer a nossa união. Puxo a minha agulha e agora nós vamos começar a unir os nossos squares. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa união. Eu vou pegar o meu fio cru e vou pegar aqui um dos meus squares e vou prender aqui o meu fio cru dentro de um leque, pode ser dentro de qualquer um dos meus leques, tá bom? Do square. Vou prender aqui com um nó. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do meu leque. Contando com as 3 correntinhas que eu subi no início, fico com 3 pontos altos. Assim. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa união. Eu vou unir com esse daqui. Então, eu vou deixar ele aqui, viradinho aqui pra cima. E vou fazer assim. Vou pegar aqui dentro desse leque, vou vir aqui com a minha agulha aqui por trás. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, vou vir aqui no meu square de baixo e vou completar aqui o meu leque. Vou fazer 3 pontos altos aqui dentro desse leque. 1, 2 e 3. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho do meu square de cima, vou pegar com a minha agulha aqui assim por trás, ó, e vou trazendo a minha linha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha. Agora, vou vir nesse espacinho do square de baixo e vou fazer aqui 3 pontos altos dentro desse espacinho. 1, 2 e 3. Agora, eu vou novamente no square aqui de cima, pego com a minha agulha aqui por trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha e vou vir aqui no meu square de baixo, dentro desse espacinho, vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou novamente no meu square aqui de cima, pego aqui por trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no square de baixo dentro do meu leque e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou aqui no meu square de cima, pego aqui por trás, vou aqui dentro do meu leque
e vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha e vou completar o meu leque aqui no square de baixo. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui nós já fizemos a nossa união. Olha só como que tá ficando. Nós fizemos aqui a nossa união. Agora, nós vamos completar a nossa volta do nosso square. Nós vamos completar essa volta toda até chegar aqui, onde nós começamos. Então, vamos completar aqui. Vou fazendo aqui uma correntinha. Dentro do meu espacinho, eu coloco 3 pontos altos. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui no meu fio. Pronto. Faço uma correntinha. Dentro do meu espacinho, eu coloco 3 pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui. Quando chegar aqui no meu leque, eu coloco mais um leque, vou repetir o meu leque. Aqui nos meus espacinhos, eu vou colocando 3 pontos altos. Dentro do leque, eu coloco outro leque. E aqui nos espacinhos, coloco 3 pontos altos até chegar aqui no início. Quando chegar aqui no início, eu volto para fechar com vocês. Completei aqui e está ficando assim. Quando chegou aqui no início, eu faço uma correntinha. Venho aqui na primeira das 3 que eu subi aqui no início e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio, que agora nós vamos fazer a nossa união do outro lado. Puxo a minha agulha e vamos fazer a união do outro lado. Então, gente, para fazer a união desse lado, vai ser a mesma coisa que nós fizemos desse outro lado. Então, eu coloquei aqui, prendi aqui o meu fio aqui dentro do meu leque com um nó, faço aqui as 3 correntinhas. 1, 2, 3, mais 2 pontos altos dentro do meu leque, 1 e 2. Então, eu vou vir aqui e começar a fazer a união igual nós fizemos do outro lado. Então, eu vou completar aqui, vou dar uma boa adiantada aqui e depois eu volto com vocês na hora de fechar. Completei aqui toda a minha volta e está ficando assim. Quando chegar aqui no início, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos começar a fazer dentro do leque. Não vou começar daqui, porque senão não vai ficar legal. Então, eu vou prender aqui o meu fio dentro do leque. Pode ser dentro de qualquer um dos leques, vou prender aqui nesse daqui. E vou dar um nó aqui. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou fazer mais 2 pontos altos dentro do meu leque. Contando com as 3 correntinhas que eu subi no início, fico com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos dentro do meu leque. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no meu próximo espacinho e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, venho aqui no meu próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Então, eu vou caminhando assim desta forma até chegar aqui dentro desse espaço
que aí eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer aqui. Então, vou dar uma adiantada até chegar aqui e já volto. Então, eu cheguei aqui aonde tem os meus leques. Então, aqui eu vou fazer assim, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro do meu leque e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui no espacinho entre os meus leques, eu vou fazer aqui um ponto alto. E dentro aqui do meu leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho para o meu próximo espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Então, aqui eu vou caminhando aqui normalmente dessa mesma forma que eu ensinei para vocês. Quando chegar aqui nesse espacinho dos leques, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse daqui e vou caminhando aqui, aonde tiver os meus leques, eu vou colocando, vou repetindo os meus leques. Então, eu vou continuar aqui essa carreira e quando chegar aqui no início, eu volto para fechar com vocês. Completei aqui por toda a minha volta e está ficando assim. Deixa eu mostrar para vocês. Quando chegou aqui no início, eu vou fazer aqui uma correntinha. E vou vir aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do meu leque. Venho no próximo ponto alto de base e faço uma correntinha. Perdão, no próximo ponto alto de base aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui dentro do meu leque e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do meu leque. Contando com as 3 correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro do meu leque. 1, 2 e 3. Aqui eu repeti o meu leque. Então, essa carreira vai ser uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou seguindo aqui fazendo uma correntinha. Aqui nesse próximo espacinho, eu coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, eu coloco 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Então, essa carreira é uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou completar toda ela. Quando chegar aqui no início, eu volto para fechar. Completei aqui toda a minha volta com o barbante cru. Fiz aqui a minha terceira carreira. Quando chegou aqui no início, eu faço aqui uma correntinha. Vou vir aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início, pego aqui na primeira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do meu leque. Venho no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto de base, faço um ponto baixíssimo. Chego aqui dentro do meu leque, faço um ponto baixíssimo. Agora, esta carreira vai ser diferente das carreiras anteriores. Agora, aqui dentro do meu leque, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do meu leque. Contando com as 3 correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com 3 pontos altos aqui dentro do meu leque. Então, eu vou ficar apenas com 3 pontos altos aqui dentro do meu leque. Porque agora nós vamos começar a fazer essa carreira para nossa
capinha começar a descer na nossa caixa. Então, essa carreira vai ser diferente. Faço uma correntinha. Dentro do meu espacinho, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. No próximo, faço uma correntinha de separação e no próximo espacinho eu coloco 3 pontos altos novamente. Então, eu vou caminhando aqui, fazendo 3 pontos altos dentro de cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui dentro do meu leque, eu vou colocar aqui 3 pontos altos e vou caminhando, fazendo 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Quando chegar aqui dentro do meu leque, eu coloco apenas 3 pontos altos e vou caminhando assim desta forma. Quando chegar aqui dentro desse leque também, eu vou colocar 3 pontos altos até chegar aqui no início. Quando chegar aqui no início, eu volto com vocês pra gente fechar. Completei aqui por toda a minha volta, então, aqui dentro do meu leque, eu fiz apenas 3 pontos altos. Dentro desse leque também, eu fiz apenas 3 pontos altos. Dentro desse leque, apenas 3 pontos altos. E reparem que aqui já está começando a descer, ó. Já está fazendo a curvinha para poder descer a nossa capinha, tá bom? Então, eu cheguei aqui no início, faço uma correntinha, venho aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos começar a fazer com o outro fio. Corto aqui o meu fio, puxo a minha agulha e vamos começar a fazer com o nosso fio na cor magenta. Então, vamos começar a fazer com a outra cor do nosso fio. Então, eu vou prender aqui o meu fio em qualquer um dos meus espacinhos. Então, eu vou prender ele aqui, nesse espacinho aqui. Dou um nó aqui. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Contando com as 3 correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho no meu próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda assim. Eu vou fazendo 3 pontos altos, bloquinhos de 3 pontos altos em todos os meus espacinhos por toda a minha volta. Então, eu vou completar aqui toda essa volta. Quando chegar aqui no início, eu volto para fechar com vocês. Então, eu completei aqui por toda a minha volta e reparem que aqui ela já está fazendo a curvinha para poder descer. Então, está ficando assim. Quando chegar aqui no início, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, faço aqui uma correntinha e vou vir aqui na primeira das 3 correntinhas que eu subi aqui no início e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse espaço. Venho no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Chego aqui dentro do meu espaço, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do meu espaço, contando com as 3 correntinhas que eu subi, fico com um total de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no meu próximo espacinho de base e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Então, essa carreira vai ser uma repetição
desta carreira anterior. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo aqui por toda a minha volta. Então, eu vou dar uma boa adiantada aqui. Eu vou fazer mais esta carreira, então, eu vou fazer no total de 9 carreiras, contando com essas duas aqui, que eu já iniciei, então, eu tenho que ficar com 9 carreiras desta cor. Então, eu vou dar uma adiantada aqui, porque essas próximas carreiras vão ser uma repetição dessas carreiras que nós já fizemos. Então, eu vou dar uma adiantada aqui, vou fazer as minhas 9 carreiras, e já já eu volto com vocês para a gente fazer a nossa última carreira, que é o bico de acabamento. Então, eu completei aqui as minhas carreiras, e olha só como que está ficando. Então, gente, deixa eu só falar para vocês, eu tinha falado que nós íamos fazer 9 carreiras na cor magenta, mas tem que ser 12 carreiras. Deixa eu contar aqui para vocês verem. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras na cor magenta, tá bom? Porque eu coloquei na minha caixinha e não deu certo só com 9, ficou pequeno. Então, agora vocês podem colocar na caixinha de vocês, se ficar bom com 9 carreiras, agora vocês vão fazer o bico de acabamento, mas se ficar muito pequeno, então vocês aumentam aqui as carreiras, e se com 12 carreiras, que nem eu fiz aqui, ficar ainda pequeno na caixinha de vocês, vocês podem aumentar mais as carreiras, tá bom? Então, eu fiz aqui com 12 carreiras na cor magenta, e agora nós vamos fazer o nosso bico de acabamento. Então, vamos fazer o nosso bico de acabamento. Quando chegou aqui no início, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, e agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse espacinho. Então, eu venho aqui no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Chego aqui dentro do meu espaço, faço um ponto baixíssimo. E agora, aqui nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou colocar mais 2 pontos altos dentro do meu espacinho. Contando com as 3 correntinhas que eu subi aqui no início, fico com 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer aqui um pontinho picô. Pego nesta primeira alcinha e nessa segunda alcinha e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu faço mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho dentro do meu próximo espacinho e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do meu próximo espacinho e vou fazer aqui o meu leque. 3 pontos altos. Três correntinhas, um pontinho picô e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, nosso bico de acabamento vai ser desta forma. Então, nós vamos seguindo aqui por toda a nossa volta. Esta carreira vai dar certinho, o nosso bico de acabamento vai dar certinho, vai fechar aqui certinho. Quando chegar aqui para fechar no penúltimo espacinho, eu volto com vocês. Completei aqui o meu bico de acabamento por toda a minha volta, até chegar aqui no meu penúltimo espacinho. Então, aqui vai dar certinho, vai fechar certinho, tá bom? Então, aqui é só fazer uma correntinha e vir aqui na primeira das 3 correntinhas que nós fizemos aqui no início, vim na primeira e fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar aqui o meu fio e puxo a minha agulha.
Agora, para arrematar, eu faço assim. Eu abro aqui no meio a minha linha. Vou dividir aqui a minha linha em duas partes. Passo uma parte para cá, para esse lado. E agora, eu vou amarrar aqui. Dei um nó. E vou dar mais um nó para ficar mais firme. Depois é só cortar aqui. E está pronta a nossa capinha.